que caracterizou-se aqui, entre outras coisas importantes, pela defesa das questões mais justas desse país, questões que envolvem pessoas, como eu falei, aposentados, trabalhadores, e Vossa Excelência, com certeza, também se engajará nesse projeto, porque envolve pessoas, envolve alunos do primeiro grau do ensino público do Brasil, de todos os estados. Peço também o apoio ao meu amigo, estimado, líder do governo, meu presidente na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Delcy Amaral. Enfim, peço o apoio a todos os senhores senadores. Muito obrigado. Pode contar conosco, senador. Passo agora a palavra, depois do brilhante discurso do senador Raimundo Lira, ao senador Delcy Amaral como líder. Você é líder do governo. Meu caro presidente senador Paim, senadores aqui presentes, senadoras, senador Eumano, senador Roberto Rocha, meu querido amigo, senador Raimundo Lira, nosso presidente da CAI, o criador, senador Paim, da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Ele foi o primeiro presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado, um senador de altíssima qualidade e que tem uma bela história e, junto com os demais senadores, senador Roberto Rocha, senador Eumano, representa com honra a Paraíba, o Maranhão e o nosso querido Piauí. Senhor presidente, eu venho aqui a essa tribuna que eu gostaria de relatar, até para compartilhar com os nossos colegas senadores, amigos, senadoras. Hoje eu tive uma reunião com o ministro Levi, pela manhã, e o tema foi um tema de extrema relevância para a Federação Brasileira, para a economia brasileira, por que não dizer? Porque definitivamente o governo encampou, senador Raimundo Lira, a tese do Pacto Federativo, da unificação das alíquotas interestaduais do ICMS. E dentro de um trabalho também técnico e político forte do ministro Levi. Todos nós sabemos que nós não podemos continuar nessa guerra fiscal que coloca em xeque investimentos importantes em vários estados brasileiros. O STF, há tempos atrás, julgou um caso de São Paulo. E o próprio ministro Gilmar Mendes disse a todos nós que o Senado deveria resolver de uma vez por todas, até porque essa é a casa da Federação, o Senado deveria resolver de uma vez por todas essa guerra fiscal entre os estados. Porque a partir daquele julgamento do STF com relação a uma ação de São Paulo, eu não me lembro contra que estado, mas acho que foi contra um estado do Nordeste. O STF ia soltar uma súmula vinculante. Em soltando essa súmula vinculante, isso derrubaria todos os incentivos fiscais dados em todas as unidades da Federação Brasileira. Senhores, imaginem o que isso representa. Primeiro, prejuízo para os estados, na geração de emprego, a economia dos estados e para os empresários que foram a esses estados investir capital, gerar emprego, levar experiência, tecnologia, agregar valor à produção de vários desses estados, à produção primária. E, lamentavelmente, apesar do esforço de muitos senadores, eu quero aqui destacar o senador Lindbergh, que me sucedeu na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos, depois o próprio senador Luiz Henrique, um senador querido de todos nós aqui, senador Walter Pinheiro, vários senadores que trabalharam, senador Eunício, vários senadores que trabalharam intensamente
para retomar esse projeto, uma vez que, no primeiro mandato da presidenta Dilma, esse projeto caminhou bem e depois ele teve dificuldades em prosseguir. Talvez porque o tema não é um tema simples, não é um tema fácil, e cada estado tem uma especificidade, cada estado tem uma realidade diferente do outro. Então, uma grande discussão de um pacto pela unificação do ICMS, o ICMS interestadual, entre as diversas unidades federativas, não é simples. Porque, ao longo desse debate, nós percebemos nitidamente que os estados têm que ter alguma compensação pelas perdas até unificar as alíquotas. Se a guerra fiscal, ou se os incentivos fiscais, melhor dizendo, desaparecem do mapa, nós temos que criar um fundo de desenvolvimento regional para esse fundo cumprir o papel dos incentivos. Portanto, não é um tema simples, mas agora no segundo mandato da presidenta Dilma e o ministro Levi, ele efetivamente compreende que esse é um projeto de absoluta importância para o futuro do país, para o futuro dos estados e com reflexos fortíssimos na economia nacional. E nós evoluímos muito. Votamos aqui recentemente a convalidação, que sempre foi uma preocupação dos estados e que reflete a preocupação do ministro Gilmar Mendes. Se não houver a convalidação dos incentivos fiscais, os estados vão perder, porque futuramente o Supremo Tribunal Federal vai soltar uma súmula vinculante e, portanto, os incentivos todos eles caem. O ministro Levi, com muita objetividade e bom senso, verificou que nós precisamos enfrentar. Primeiro porque essa questão do ICMS, se nós trabalharmos nessa unificação, senador Mano, 70% de uma reforma tributária ela vai ser executada, sem dúvida nenhuma. Portanto, ele procurou ampliar os entendimentos com os governadores e governadoras, com os secretários de Fazenda. Pela primeira vez, o CONFAS é presidido pelo ministro da Fazenda, senador Paim. Senador Francisco Escócio também aqui, muito querido, e que hoje faz um trabalho extraordinário de coordenação política do governo federal. Portanto, ele, usando a prerrogativa de presidente do CONFAS, ele começou a alinhavar um grande acordo com os governadores. E um acordo que, até por tudo que eu vivi com relação a esse tema, não é simples. É um acordo que exige muita paciência e uma compreensão clara das realidades de cada estado da federação. Esse projeto avançou e agora nós caminhamos para a definição dos fundos, do Fundo de Compensação e do Fundo de Desenvolvimento Regional. Volto a repetir, o Fundo de Compensação que é para mitigar as perdas dos estados com a unificação das alíquotas, e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai fazer o papel dos incentivos. Senadora Ana Amélia, com muita honra, agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Olha, senador Delcídio, quando o líder do governo sobe à tribuna para uma prestação de contas, em primeiro lugar, a prefeitos e governadores, mas, sobretudo, à população que paga impostos, sobre esse atendimento e essa compreensão desse pacto federativo que estamos debatendo aqui, citando aí os grandes protagonistas do processo. O presidente Renan Calheiros nomeou uma comissão para tratar do tema, que é presidida pelo senador Walter Pinheiro. O relator geral é o senador Fernando Bezerra. E o trabalho que está sendo feito, ele trata de abordar também essas questões. Agora, me preocupa muito, como senadora de um estado exportador, como o seu é o Mato Grosso do Sul, senador Delcídio, é que esses fundos de compensação, como os fundos de investimentos regionais, eles precisam ser constitucionalizados.
Eu vou lhe dizer por quê, senador. Porque a Lei Candir foi feita para compensar os estados exportadores com as perdas da desoneração do ICMS, que é o imposto, a principal receita dos estados. E tem muito estado, muito governador, secretário de Fazenda estadual, se abanando com crédito, tendo uma dívida com a União que não é resgatada. A dívida tem que ser paga, draconianamente, mas aquele crédito da Lei Candir, que o Estado tem pela desoneração, não recebe. Então, se nós formos caminhar para isso, eu desconfio que poderemos não ter, como aconteceu com a Lei Candir, o cumprimento daquilo que foi acordado na lei. Então, a constitucionalização desses fundos de compensação ou fundo de investimento regional, eu penso que é uma necessidade e um dever desta Casa. E eu fico muito animada com o pronunciamento de Vossa Excelência por afirmar que o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento estão agora, digamos, cientes da urgência e da emergência que é essa matéria relacionada à questão federativa. Revalidação dos incentivos, que já liberamos. A questão dos fundos de compensação e, especialmente, a questão mais complexa de todas, que é a questão da unificação das alíquotas do ICMS. Mas cumprimento, senador Delcídio, e parabéns pela condução deste tema. Muito obrigado. Senadora Ana Amélia, eu gostaria de registrar aqui que o presidente Renan ele criou realmente uma comissão especial, como foi falado aqui pela senadora Ana Amélia, e uma comissão especial cujo relator é o senador Fernando Bezerra e o presidente, o senador Walter Pinheiro, tratando dessas questões, que são questões absolutamente fundamentais. Se esse governo, se existe uma reforma econômica fundamental no governo da presidenta Dilma, é essa reforma do ICMS. Inegavelmente, essa é a grande reforma, porque essa reforma ela implicaria em 70%, como eu falei anteriormente, de uma reforma tributária no Brasil. Fora questões de PIS, COFINS, que se estuda a unificação, ou seja, cria-se um outro ambiente econômico e com reflexos muito positivos para o país. E, senadora Ana Amélia, feito esse preâmbulo, eu gostaria agora de fazer as considerações que Vossa Excelência, com muita competência, acabou de explanar. Nós estamos preparando uma medida provisória que deve ser publicada na segunda-feira, tratando especificamente dos fundos, do Fundo de Compensação e do Fundo de Desenvolvimento Regional. Volto a repetir, os fundos de compensação, para a gente fazer uma transição que pode chegar a 8 anos para unificar as alíquotas em 4%, e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um fundo o quê? Respeitando políticas de desenvolvimento regional, que essa comissão especial está abordando, está discutindo também, e que possivelmente nós vamos debater e votar aqui no Senado Federal na próxima semana, nós vamos dar as condições necessárias para que se invista em infraestrutura, se invista principalmente naquilo que os estados precisam para garantir desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social. Essa medida provisória ela vai ser publicada na segunda-feira. Ao mesmo tempo, isso é fundamental, senadora Ana Amélia, nós vamos trabalhar numa proposta de emenda constitucional que faz a vinculação desses fundos todos com essa fonte nova de recursos que nós, inclusive, eu vou ter a oportunidade aqui de relatar muito rapidamente, muito sucintamente, mas exatamente porque os governadores não querem entrar mais naquela esparrela da Lei Candir. Todos os senadores e senadoras aqui sabem, senadora Rose, que é presidente da Comissão de Orçamento, e com muita competência, porque conhece muito bem a Comissão de Orçamento e tem uma grande experiência como deputada e como senadora agora e agora como presidenta, é importante registrar todo o fechamento, senadora Rose, do Orçamento Geral da União é aquela brigalhada por causa da Lei Candir. É a arbitragem do número da Lei Candir que vai ser repassada
quer dizer, especialmente para os estados exportadores, como é o meu Mato Grosso do Sul. E como são outros estados, inclusive o estado de Vossa Excelência também, o Espírito Santo. Em função dessas inseguranças e pertinentemente levantadas pelos governadores, nós vamos desenvolver, é uma proposta do senador Eunício, uma proposta de emenda constitucional, que aí nós vamos vincular os recursos e esses repasses são automáticos. Não tem aquele negócio de arbitrar valor, ano a ano vira uma novela. Nós vamos fazer isso vamos colocar na Constituição, na forma de uma emenda constitucional, para não acontecer o que a senadora Ana Amélia acabou de dizer aqui. E, além disso, nós temos a resolução, senador Raimundo Lira, uma resolução, quando eu fui presidente da CAI a primeira vez, que é a resolução que mostra a unificação da alíquota. Essa resolução, hoje, ela está na Comissão de Desenvolvimento Regional, cujo relator dessa resolução é o senador Wellington Fagundes. Então, nós vamos agora também, concomitantemente, apresentar esse projeto de resolução, aprovar esse projeto de resolução. E por que eu estou falando concomitantemente? Porque hoje nós definimos qual é a fonte, quais são os novos recursos para abastecer esse fundo de compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional. E as propostas, a proposta que surgiu e a proposta que nós vamos trabalhar ao longo dessa semana para apresentar essa proposta ao Senado Federal é a regularização de recursos de brasileiros no exterior. Eu fui um dos primeiros autores de propostas nesse sentido, mas há anos atrás, quando, na verdade, o Brasil, o foco era o seguinte, era captar recursos, trazer recursos, incentivar a repatriação desses recursos de brasileiros lá fora. E, ao contrário do que muita gente diz, boa parte desses recursos são recursos oriundos da produção, que foram colocados lá fora, inclusive, através de contas CC5, que eram contas autorizadas pelo Banco Central. E por que esse dinheiro foi para fora? Porque muitos empresários estavam preocupados com instabilidade econômica, aqueles planos econômicos que saíam a cada 3 meses, a cada 6 meses no Brasil, risco cambial. Portanto, foi muito mais uma alta proteção do que propriamente fazer ou exercer alguma ilegalidade ou usar de recursos de origem escusa. Portanto, a origem dessa nova fonte para atender a esses 2 fundos é através de um projeto. Eu apresentei um projeto lá atrás que tinha essa ótica de atrair recursos somente. Agora, essa ótica toda mudou. E mudou por quê? A presidenta Dilma foi agora aos Estados Unidos e levou o FATCA, que é aquele acordo que nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores e aprovamos aqui no plenário do Senado, que possibilita o quê? A troca de informações, senador Francisco Scorcio, entre os Estados Unidos e o Brasil sobre contas de brasileiros nos Estados Unidos e de americanos no Brasil. Portanto, esse é um processo que dá absoluta transparência com relação a essas informações financeiras entre os 2 países. E a OCDE, na Europa, está implementando os mesmos procedimentos. Portanto, esse projeto, ele se vincula às boas práticas de regularização de recursos no exterior, adotadas não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Portanto, não há dúvida com relação à origem sadia desses recursos que poderão vir a ser investidos aqui no país e abastecer não só os fundos de compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, mas, por que não, atender a infraestrutura com o Fundo de Desenvolvimento Regional, como eu falei, e agregar mais arrecadação para o Tesouro Nacional, no momento que nós precisamos de recursos novos. Quero saudar o deputado Aleluia, grande amigo, engenheiro,
também do setor elétrico, um homem muito competente, que eu tenho um respeito muito grande, um grande representante da Bahia, aqui no Congresso Nacional, meu amigo. Portanto, nós vamos apresentar esse projeto na forma de um projeto de lei do Senado. Esse projeto, na verdade, é um substitutivo que considera o projeto que eu apresentei há anos atrás e o projeto que foi apresentado agora, recentemente, pelo senador Randolph Rodrigues, que está fazendo, diga-se de passagem, um excelente trabalho na CPI do HSBC. Senador Raimundo Lira. Senador Delcídio, Vossa Excelência aborda assuntos da maior importância para o país. Participei uma vez de um congresso sobre a economia do continente latino-americano na Fundação Wilson, em Washington. E fiz uma pergunta a um dos debatedores, um economista canadense, muito respeitado na época, e fiz a ele a seguinte pergunta: por que o continente latino-americano, principalmente a América do Sul, possui a maior biodiversidade do mundo e, portanto, o maior acervo de recursos naturais do mundo? Tem uma população pacífica, 2 línguas apenas oficiais, espanhol e português, e por que nós não temos um país plenamente desenvolvido neste continente? Ele disse que a resposta era muito difícil, eram muitas as variáveis, eram muitas as considerações, mas que ele colocava 2 que ele considerava da maior importância. A primeira é uma questão meramente cultural. Ele diz: enquanto esses países que atingem o grau de desenvolvimento, de pleno desenvolvimento econômico, as ideias que progridem, as ideias que prevalecem, as ideias que ficam, são ideias de pessoas pragmáticas. Não foi por outra razão que os Estados Unidos construíram a maior nação do mundo do ponto de vista econômico em 200 anos, em 2 séculos. Né? Porque eles são pragmáticos de tal maneira que aqui eu vou dar um exemplo, ele não falou, mas essa exemplificação para concordar com o que o economista falou, sou eu que vou fazer. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criou o chamado General de $1. O que era isso? Quem mais entende de transporte aéreo nos Estados Unidos é o presidente da Panam. Então, chamou o presidente da Panam, nomeou ele general de 4 estrelas com salário de $1. E fez assim, senador João Rocha, em todas as áreas. Senadora Rosa de Freitas, isso se chama pragmatismo, fazer as coisas quem sabe fazer. Então, o general que estudou lá na Academia Militar de West Point, aprendeu todas as estratégias militares, não se via com a eficiência. E nós vimos o resultado, todo o transporte para a África foi feito através da base aérea de Natal, que era a distância mais próxima da Europa e da África. Então, eu concordei com ele que realmente isso era verdadeiro. Outra coisa que ele falou foi insegurança jurídica. Então, chega na mesa de uma grande empresa na Europa, nos Estados Unidos, investimentos bons para serem feitos no Brasil, na Argentina, na Venezuela, nos países latinos de um modo geral. Essas empresas analisam a viabilidade econômica. Não, está bom, está ótimo.
Mas o problema é se mudar. Se daqui a 2 anos não for isso, daqui a 2 anos a lei mudar, a regulamentação for diferente, né? Porque todos os grandes projetos eles levam muito tempo de maturação. Então, o investidor de grande porte precisa da estabilidade jurídica. Aí eu perguntei, e por que o senhor não fala na estabilidade econômica? Ele disse, não, porque a estabilidade jurídica gera estabilidade econômica. Por isso eu estou falando na causa mais importante, que é a estabilidade jurídica. E quando Vossa Excelência fala dessa questão do ICMS, as empresas que os estados brasileiros, especialmente o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né, conseguiram atrair para gerar empregos, gerar renda, e agora está com essa possibilidade de ser mudada por uma decisão judicial, né? E então isso é o que se chama insegurança jurídica, que causa a instabilidade econômica e que causa a instabilidade social. Portanto, Vossa Excelência está falando de temas importantes. Quando a CPMF, chamada IPMF, foi criada aqui no Senado Federal, eu disse, eu não posso votar no imposto desse, porque vai ser o primeiro país do mundo a criar um imposto sobre circulação de dinheiro. Qual é a coisa que mais identifica uma nação? A nação, o que mais identifica é a moeda. Não existe país que não tenha uma moeda como identificação. É uma identificação mais forte do que a bandeira, do que o hino nacional, é a moeda. E nós vamos cobrar imposto sobre circulação da moeda, cobrar imposto sobre o consumo, sobre a produção, sobre a renda, tudo bem, mas sobre a circulação de moeda. Veja bem, senador Delcídio Amaral, mas foi criado o imposto. Nenhum país do mundo adotou esse imposto, porque é um imposto, do ponto de vista econômico, considerado um imposto de extrema estupidez, e que ele é um imposto negativo. O que ele gera ao Tesouro causa mais prejuízo do que o que recebe. O Peru ainda tentou, mas houve uma mobilização popular de todas as classes e não conseguiu que implementasse lá o CPMF. Então, o empresário que é correto, que é honesto, o pequeno, o médio, o micro, o grande, que tem todas as suas atividades legalizadas, que deposita todos os seus recursos no banco, que paga tudo com cheque ou com transferência bancária, ele era penalizado com esse tipo de imposto. Agora, o contrabandista, o traficante de droga, né? O sonegador, que faz toda a sua atividade com moeda, então ele é isento do ICMF. Então nós temos que estar atento aqui, senador, pelo pragmatismo, a inteligência que Vossa Excelência tem, que sempre defendeu as causas econômicas mais importantes desse país e da Federação. Nós temos que estar atentos a isso. Já temos a declaração do ministro Levi de que não vai criar esse imposto. Mas eu queria só rememorar aqui para que nós ficássemos prevenidos para não criar uma coisa exótica que nós chamamos lá no Nordeste de jabuticabra, que venha atrapalhar o funcionamento legal da economia brasileira. Parabenizo Vossa Excelência pelos assuntos que estão sendo abordados por Vossa Excelência na tribuna. Muito obrigado, meu querido amigo senador Raimundo Lira. E eu gostaria, presidente Paim, de, complementando toda essa estruturação de projetos necessários, a viabilização de recursos novos, portanto, não criando nenhum novo imposto, mas trazendo dinheiro novo para o nosso país,
e contribuindo para essa grande reforma tributária do ICMS, eu gostaria de registrar que a proposta que vai ser apresentada, quem trouxer o dinheiro para o país, e mesmo deixando os recursos no exterior, mas declarando esses recursos, aderindo a esse programa, ele vai pagar o imposto e mais 100% do imposto como multa. Portanto, é uma proposta coerente com os tempos que nós vivemos, por isso que as alíquotas, com relação, por exemplo, ao meu projeto, são alíquotas muito maiores, porque quando eu elaborei esse projeto, o meu projeto, nós estamos numa outra realidade econômica, não só do Brasil, mas também internacional, e, portanto, nós tivemos muito cuidado para dizer com todas as letras, quem está declarando e legalizando seus recursos no exterior, ele tem que pagar uma multa, que é 100% do imposto, para que alguém que sempre pagou seus impostos em dia não venha dizer o seguinte, pô, quem fez errado é privilegiado, e eu que paguei a vida inteira, eu vou ser prejudicado com isso? Então, nós estamos tendo todo o cuidado possível para cercar essas questões e para ter justificativas claras para que ninguém tenha dúvida com relação a esse projeto. Eu estou, inclusive, insistindo nisso porque eu tenho uma experiência grande com relação a programas assemelhados. Para os senhores senadores e senadoras terem uma ideia, programas parecidos com esse foram adotados em 39 países. 39 países. Porque muitas vezes a gente, com aquela tendência do brasileiro, sempre de alguns brasileiros, acharem que, desqualificarem o nosso país e acharem que esse tipo de procedimento é coisa do Brasil. Aliás, a fala do senador Raimundo Lira é interessante, é mais uma jabuticaba brasileira. Para os senhores senadores e senadoras terem uma ideia, dos 39 países, eu vou citar só alguns que fizeram. Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Espanha, estados americanos fizeram isso. Delaware, por exemplo, fez ali é uma federação mesmo, um estado americano fez um projeto como esse. Austrália, Nova Zelândia. Portanto, são ações que vários governos já adotaram. Itália, aliás, diga-se de passagem, muito bem lembrado, senador Raimundo Lira, a Itália, ela teve esse projeto na Itália rendeu 62 bilhões de euros para a Itália. E um projeto extremamente bem concebido, porque foi um projeto que usou o sistema financeiro, os bancos de primeira linha, como agentes fiduciários. Um sucesso absoluto. A Rússia, a Argentina, aqui nossa vizinha, está fazendo pela segunda vez, Portugal. Portanto, esse é um projeto sensível, claro que é um projeto polêmico, porque a tendência natural é dizer, estão dando cobertura para a ilegalidade, estão dando cobertura para dinheiro da corrupção, estão dando cobertura para dinheiro do narcotráfico, do contrabando. Quando esse projeto é absolutamente blindado para separar o joio do trigo. O dinheiro bom que veio de produção do dinheiro ruim, que veio da ilegalidade. E o curioso é que nesse debate, com o que eu vivenciei, senador Roberto Rocha, tem muita gente que adota a seguinte postura, não li e não gostei. Então partem para aquele discurso fácil, hipócrita, de pessoas que sequer se deram ao trabalho de estudar o que está sendo proposto e a experiência mundial nesse sentido. Eu passo a palavra para o senador Roberto Rocha com muita honra. Senador Delcídio, quero cumprimentá-lo pela oportunidade do pronunciamento de Vossa Excelência, que nos faz, claro, refletir mais uma vez sobre o que vive o nosso país. Eu diria, o mundo. Vossa Excelência traz aqui a nós
a discussão sobre novas formas de recursos para a gestão pública. Eu poderia falar sobre o ICMS, já falou a senadora Ana Amélia, inclusive o meu estado, o Maranhão, muito prejudicado pelas exportações de produtos primários e semi-elaborados, ajudando o Brasil, e, no entanto, não tem nenhum retorno disso. Seria cômico se não fosse trágico. O Maranhão ajudar o Brasil a ultrapassar a Inglaterra para ser a sexta maior economia do mundo. E o Maranhão ter o pior PIB per capita do Brasil, a pior arrecadação per capita de ICMS, de IPI, etc. E também, infelizmente, o pior IDH e a pior renda per capita. Por quê? Porque essa riqueza que o Maranhão exporta através do Porto do Itaqui não fica nada, nem para o Estado, a cota parte do ICMS, e nem para os municípios que produzem, como o município de Balsas, por onde circulam 500 carretas diariamente, e lá fica só o rastro de problema. É evidente que isso tem que ser revisto. É uma questão de justiça fiscal, social, etc. Eu poderia também falar sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional. Nós temos no Brasil quem cuida do desenvolvimento nacional, o Presidente da República, do desenvolvimento estadual, o governador do Estado, desenvolvimento municipal, o prefeito municipal. Mas o desenvolvimento regional fica com que no vácuo. E aí, em boa hora, o Brasil, então, estuda a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, que tenta ser ocupado aí esse vazio pelos consórcios intermunicipais, mas que muitas vezes tem muita dificuldade, efetivamente, de executar as ações. O Fundo de Desenvolvimento Regional, me parece, eu não sei como é o olhar de Vossa Excelência e do governo, sobre uma das maneiras de abastecer esse fundo com recursos do imposto de grandes fortunas. Eu, é evidente, não posso falar de criação de mais um imposto, ainda que de grandes fortunas, em relação à poupança. Se o sujeito tem uma fortuna, ele já paga por isso. Então, é óbvio que num país, num mundo globalizado, como é hoje, o mundo é plano, as pessoas que estão lá, as velhinhas, o fundo de pensão das velhinhas de Boston, por exemplo, que tem dinheiro aqui e nem sabem que esse dinheiro está aqui, são administrados por uma agência de crédito. Na hora que o Brasil institui mais um imposto para cobrar, é óbvio que esse dinheiro vai sair daqui ciberneticamente. E o que o Brasil tem de mais importante hoje na sua economia, diferente, por exemplo, da Grécia, é exatamente suas reservas de dólar. Então, é óbvio que isso é um tiro no pé, aliás, um tiro no peito. Nós estamos falando do fundo do imposto sobre grande fortuna no que diz respeito à herança. A herança. Quanto maior a herança, mais tributação para esse Fundo de Desenvolvimento Regional. Essa é uma possibilidade, efetiva. Sem dúvida. Mas, de fundo, o que é importante discutir? E é o que Vossa Excelência fez o presidente Renan Calheiros, quando criou a comissão, foi bem lembrado aqui por Vossa Excelência, que é presidida pelo senador Walter e relatada pelo senador Fernando Bezerra. Ou seja, efetivamente, o mundo todo discute seu novo modelo de governança, sobretudo o mundo ocidental. O jeito que está não dá mais. Não é este presidente que está agora, não é este governador que está de plantão ou prefeito. Você observa que, sobretudo nos municípios do Norte e Nordeste, que vivem exclusivamente de transferências constitucionais federais, cada vez o prefeito é pior que o outro. Não é por ato de vontade, o cara entra com vontade de ser ruim e consegue ser pior do que o anterior. É por quê? Porque cada vez você tem menos receita e mais despesa. Então, o Brasil, não foi este presidente nem aquele, a discussão é muito maior, é impessoal. O Brasil quebrou os municípios primeiro, depois quebrou os estados, todos, como o meu estado, o Maranhão, só tem capacidade de investir se for com dinheiro de empréstimo. Fora disso, os estados não têm capacidade de investimento mais. E agora a União tem um problema enorme. E, na sequência, as empresas estão aí quebrando. É preciso fazer algo, e algo está sendo feito. A prova é o líder do governo, que Vossa Excelência o é, neste momento, aqui trazendo esse debate. Isso é muito importante, porque eu tenho dito sempre, senador Delcídio, não tem que ter mágica. Eu sempre digo para os meus amigos, gestores,
que o candidato é como se ele fosse o Word e o gestor Excel. Um cuida de palavras e o outro cuida de números, planilha. Não tem que estar no governo com Word, não, com palavra. Tem que ter, é planilha, é número. Porque não tem mágica para quem está no governo. Você tem na composição da despesa 4 coisas fundamentais. A folha de pagamento, que no Brasil é obrigado a ter lei para estabelecer limite, porque senão era 100% da arrecadação para a folha. Aí você tem custeio. É óbvio que quanto maior o investimento, maior também aumenta, mais aumenta o custeio. Aí você tem compromisso com dívidas e tem, por fim, investimentos. Ora, quanto maior o compromisso com a folha, e no Brasil cresce exageradamente, quanto maior o compromisso com o custeio e quanto maior o compromisso com dívidas, menor a margem de investimento. Não tem mágica. Ou aumenta imposto, aí vai falar de imposto no Brasil com a carga tributária que temos. Aqui o senador Raimundo Lira falou sobre o IPMF. Na realidade, foi, ao final, CPMF. Ora, as contribuições, elas não são compartilhadas entre estados e municípios, diferente dos impostos. Então, você aumenta a arrecadação da União em detrimento, em desfavor dos estados e municípios. Aí você vai matando as prefeituras e os estados. É o que aconteceu. Aí depois acaba com essa contribuição, não tem ninguém. Aí não tem dinheiro para financiar a saúde. Bom, nós estamos diante de uma situação que está aí colocada. Essa discussão, eu concluo aqui minha participação no pronunciamento de Vossa Excelência, para dizer que não é o Brasil apenas que tem que fazer e está fazendo. Todo mundo ocidental está discutindo um novo modelo de gestão. Aqui a gente, às vezes, fica no Senado, na Câmara, no Congresso brasileiro, e é normal, discutindo esquerda, direita, discutindo econômico, social. Eu vi a Vossa Excelência acabar de dizer, e Vossa Excelência é do PT, mas é um daqueles políticos que tem uma visão moderna. O desenvolvimento social ele é uma consequência do desenvolvimento econômico. Não há que se faz lá em conquistas sociais sem desenvolvimento econômico. O Brasil teve ganhos sociais após a estabilidade econômica. E o Brasil tem que está tendo agora, está refluindo em ganhos sociais, está cortando ganhos sociais e direitos trabalhistas por conta da crise econômica. Então, o econômico, ele é irmão gêmeo do social. É nessa perspectiva que a gente vai voltar a crescer. E o Brasil ter a capacidade de investir em infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias, trazendo o capital privado, porque o orçamento público, nem aqui no Brasil e nem em canto nenhum no mundo, tem dinheiro para investir em infraestrutura sem trazer para perto de si o capital privado. E aí a gente tem que abolir o preconceito, os ranços, essa questão ideológica, que quando você quer acabar um governo mais fácil, a melhor coisa que tem é confundir governo com partido. Porque partido, o nome diz, é parte. Governo é para... O governo é para todos, inclusive para quem não votou. De modo que eu encerro agradecendo a tolerância, inclusive, do presidente e dos colegas por ter me alongado aqui na minha participação no seu pronunciamento e dizer que, como estes, outros deverão ser feitos para que a gente possa, trazendo mais luz e afastando mais o calor do debate ideológico, a gente possa construir o caminho que possa ser mais duradouro e melhorar a vida dos brasileiros, porque foi para isso que a gente foi eleito. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Roberto Rocha, e muito pertinentes as observações. Eu costumo dizer que o perfil de um governo ele é refletido no orçamento. Agora, investimento, infraestrutura não tem que ter ideologia. Ou tem ou não tem. E segurança jurídica para atrair os capitais privados, que são muito bem-vindos, sempre. Portanto, as observações de Vossa Excelência são muito coerentes com os meus pensamentos também. E, senhor presidente, agora, para concluir, então eu, em função de tudo aquilo que disse, está saindo uma medida provisória com a criação dos fundos na segunda-feira.
nós pretendemos apresentar um PLS tratando especificamente da regularização dos recursos, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Aprovar a resolução que está hoje, a resolução que define as alíquotas até a unificação em 4%, e, ao mesmo tempo, vamos produzir uma PEC para colocar como emenda constitucional aquilo que é vinculado aos estados para dar segurança aos governadores. Isso nós pretendemos fazer nos próximos dias já, os textos estão bastante avançados e nós, evidentemente, vamos conversar com as principais lideranças, com os parlamentares, para que todo mundo tenha a compreensão clara que esse projeto tem como pano de fundo principal uma reforma tributária vigorosa do ICMS, que vai trazer reflexos poderosos para a economia brasileira e uma preocupação com o desenvolvimento regional. Essa é a essência desse projeto e assim nós vamos discuti-lo, espero já nos próximos dias, porque acho que é uma matéria absolutamente fundamental para o nosso país. Senador, eu queria... Senador Eumano, uma honra muito grande. Eu queria me congratular com Vossa Excelência e com o governo no momento em que se retoma neste país as questões relacionadas ao desenvolvimento regional e também a criação dos fundos regionais de desenvolvimento. A realidade é que, de algumas décadas até aqui, nós deixamos de falar no regionalismo. Ou seja, formulou-se política de desenvolvimento e planejamento nacional, desconhecendo as realidades regionais. Veja, Vossa Excelência, que é do Brasil Central, do Mato Grosso do Sul, e eu sou do Nordeste, e temos companheiros aqui, muitos, no momento, da Amazônia, do Centro-Sul. Então, são regiões totalmente diferentes uma das outras. Quando o desenvolvimento, o planejamento, digo melhor, deveria vir do particular, ou seja, do regional para o nacional. Então, nessa retomada de visão regionalista é, no meu entendimento, um avanço e é o ideário do Celso Furtado, um dos grandes regionalistas, também juntamente com ontem tivemos a oportunidade de receber aqui no Senado uma grande estudiosa dessas políticas regionais, sobretudo do Nordeste, a Tânia Bacelar. Sim. Mas a realidade é que nós precisamos, e dentro disso, retomar a federação. Há 25 anos éramos secretário, há 22, secretário de Planejamento do Piauí, e no Fórum de Secretário de Planejamento, em Manaus, já levantávamos a questão do federalismo, do pacto federativo, da necessidade de se fazer uma reforma. Os tempos se passaram, e esta é a casa a qual compete realmente as questões relacionadas ao federalismo. Passaram-se esse tempo todo. Houve uma centralização profunda dos recursos, sobretudo numa injustiça na distribuição das receitas públicas desse país. Isso prejudicando os municípios do país, que estão todos na UTI, os estados membros da federação, que também estão em situação dramática, quer seja qualquer estado do Sul, São Paulo, Paraná, estão com problemas seríssimos do ajuste fiscal, e estamos numa situação delicada. Daí porque nós temos que nos aprofundar nessa questão e salvarmos a federação, olhando que a essência dela, o sistema da federação, do sistema federativo, é o município. O município é a essência. Certo. E eles estão todos em situação dramática. E por detrás de tudo isso, nós temos uma questão também fundamental. É a questão da governança, da gestão.
Nós hoje podemos fazer as melhores e mais profundas reformas e ajustes, mas o Estado brasileiro está com profundas dificuldades no que se refere à gestão dos planos nacionais, dos planos regionais, dos programas e dos projetos, porque a estrutura do Estado, se considerar o nível do município, do Estado mesmo, da Federação e da União, há um descompasso muito profundo e que, no meu entendimento, municípios, estados e a nação, a União, somos todos prejudicados. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência em trazer um tema da mais alta importância e, sobretudo, anunciando que nós vamos ter o anúncio desses planos, aliás, dos fundos de desenvolvimento regional, me parece, a partir da próxima semana. Então, eu queria congratular com Vossa Excelência por este e oportuno pronunciamento. Muito obrigado, senador Eumano. E, concluindo e agradecendo, e acho que enfatizando o que Vossa Excelência acabou de dizer, na verdade, nós estamos discutindo a federação, mas com a lente do regionalismo, na busca de um país mais igual, dando oportunidade para todas as regiões do nosso país, e não criando um modelo de desenvolvimento no país, onde algumas regiões estão muito à frente das demais. Esse projeto, a intenção dele é exatamente, olhando um planejamento regional, como foi dito aqui pelo senador Roberto Rocha e por Vossa Excelência, efetivamente mudar essa triste realidade que algumas regiões nossas enfrentam. Portanto, é com esse espírito, garantindo, através do Fundo de Desenvolvimento Regional, recursos que serão repassados aos estados para garantir desenvolvimento econômico e, consequentemente, social, como disse o senador Roberto Rocha, cidadania, qualidade de vida para a nossa gente e para o nosso povo. Por isso, senhor presidente, senador Paim, eu quero agradecer muito a tolerância, a paciência de Vossa Excelência e agradecer também a todos os senadores e senadoras que me apartearam aqui com muita honra.